buenos dias. Zumbilândia, Zumbilândia, diretamente de Florianópolis. Ai, buenos dias. Costa da Lagoa, Lagoa da Conceição. E a parada é sinistra, é sinistra. Vamos falar sobre a denúncia que estamos efetuando contra o promotor público, mas não é um promotor público o problema no Brasil, são as promotorias públicas, nesse assunto que a gente vai focar agora, dos conselhos tutelares, e aqui, ó, mais carteiraço. Aqui tá só no carteiraço, por esses conselhos tutelares, ó, carteiraço, carteiraço. Por quê? No ano que as crianças dos índios saíram do Brasil, lá nas ilhas, que não são ilhas de Santa Catarina, mas também das tribos de Santa Catarina, saíram como? Saíram legalizadamente. Chegava um promotor que assinou um negocinho, tipo esse que estão fazendo com a nossa família, junto com as vagabundas que picaram os canos de água, que se acham a dona da Reserva Ambiental Permanente. Aí foram lá com o Conselho Tutelar, instituição ilegal de marginais que não servem para nada, só para confusão, e fizeram essa papelada baseado na lei que não existe, porque não existe obrigatoriedade para os meus filhos estar frequentando a instituição pública se eu tenho condições de oferecer uma educação diferenciada para eles e não querer isso daqui. Eu não quero isso daqui, não quero essas partes do globalismo, da agenda aí que inclui essas coisas, a gente não quer, é um direito individual. É um direito individual nosso denunciar o Conselho Tutelar. Outro direito individual nosso, da família Arquitetos, é denunciar a promotoria, até porque vocês já fizeram isso em outros momentos, essa canalice, em 2012, não deram resultados para a família, e os resultados contundentes foram para a bandida, com o apoio do Conselho Tutelar e do promotor de Concórdia, Alessandro Argenta. Eu gosto de dar nome para os boi para que a perseguição política fique explícita em suas origens, da onde que ela vem. E agora vocês estão fazendo a mesma coisa que foi feita naquele momento, só que com o conluio político da vagabunda politiqueira barata aqui da Costa, porque a intenção é remover as crianças dos pais. A intenção não é que as crianças estudem numa instituição pública decadente. Até porque não teve evasão escolar. A criatura em questão estudou mais nos anos de pandemia do que a vida inteira nessas escolas demente, delinquente, deficiente. Então, não existe a evasão escolar escrita lá na papelada com luxo, sujeirada, que estão tentando fazer com a família. O que existe é um promotor sem virtude, sem moral, em conluio, é uma quadrilha na justiça, é uma quadrilha institucional, que a gente sofre com ela desde os anos 2012, 2020, intensivamente na delegacia da Lagoa da Conceição, e agora se estende para o Poder Judiciário, que em 2020 renunciou tudo isso daqui, que são denúncias da família, em papel escrito, recusou tudo isso, anulou tudo isso e simplesmente manda agora o seu grupo usar a delegacia para esses boletins falsos, porque tu mentir lá que estão trancando uma rua quando não estão é uma mentira. Tu dizer que uma criança não está estudando quando ela está estudando é outra mentira. Você dizer que os pais são obrigados a pôr os filhos em instituição pública quando eles têm condição de oferecer algo muito mais lifestyle, muito mais poderoso para os seus filhos, é outra mentira. Vocês não estão falando com uma favelada,
Mas a injustiça que vocês fizeram nas tribos indígenas vai vir à tona agora, seus canalha, seus petralha malditos. Vocês entravam dentro da tribo com o papelzinho colucho, o papelzinho sujo, e daí lá a índia, o pajé, o da tribo lá, quando chega homem branco com o papel assinado, eles têm autoridade da tribo, eles não têm conhecimento com advogado, com direito positivo. Aí simplesmente recolhiam as criancinhas, deixavam as mães chorando lá na tribo e levavam para onde? Para aquele container que ia levar para esses países aí que foi levado essas crianças, né? Então a intenção nunca foi o bem-estar da criança, nunca foi a escola, mas as políticas, igualzinho às políticas que tem essa questão do sangue, tem essa questão de vender o paciente depois por pedacinho, é as mesmas políticas. E eu estou afirmando que isso não aconteceu só com as tribos. Eles agora querem instaurar isso em Santa Catarina, e que é uma quadrilha. Por isso, aqueles 25 promotores, não sei quantos que estão assumindo, estão entrando, ou está sendo organizado esse puteiro narcocapitalista, eles têm que entrar com tudo e não para fazer isso. Porque senão a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma guerra civil em Santa Catarina. Imagina que os pais que vão entregar os seus filhos para uma petralha maldita, que desligaram um cano de água e não conseguem ligar um cano de água de volta. Quem é que vai entrar numa contenda de justiça dessa, numa putaria? Está na hora de parar o puteiro narcocapitalista. E não é só na delegacia. E não é só na delegacia. Eu não estou falando aqui sobre pressão, opressão, medo. Eu estou falando aqui do que já era feito e que não adianta as autoridades políticas e fazer propaganda do Estado nos seus canais de Instagram para monetizar, se a realidade é os papel com luxo que nós temos aqui. Nós temos aqui. O que tinha que ser levado em consideração para proteger essas crianças não foi. Aí veio as condenas para a família, para fazer a destruição do pai e da mãe de família, e dizer que é o Estado que tem condição de decidir o melhor para as crianças. Isso é tudo um jogo. É um jogo porque eu estou denunciando canalhas, vagabundos que venderam sentença lá em 2012. Eu estou denunciando o vagabundo grandão. E eu estou mexendo com a agenda que deixa essa galera aí da Prefeitura de Floripa em maus lençóis, né? Tanto naquele ano quanto até hoje. Vocês acham que mudou alguma coisa? Não mudou. Enquanto nós formos pai banana, não vai mudar nada. Tem que ter atitude. Qual é a atitude? É dizer não, eu não quero. Eu não quero o sistema educacional de vocês. Eu não quero. Eu não quero a saúde pública de vocês. Eu não quero. Eu não quero a promotoria pública atolando a calcinha no rego e fazendo um conluio desgraçado, uma quadrilha política, para fazer o mesmo que fizeram lá com aquelas crianças das tribos. Que não pode falar, não pode falar, porque senão isso já estaria escancarado para o Brasil inteiro há muito tempo. Quem é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é uma instituição delinquente, demente, que não serve para nada, que quando tem que atuar, não atua, porque não, quando a nossa comida estava estragando com a luz e água desligada em 2020, eles não vieram atender a família, mesmo sob ligação da avó. Então, a verdade tem que ser escancarada. Conselho tutelar deve ser fechado por atos e omissões com a família arquitetos e perseguição política desenfreada, usando instituições para fortalecer a quadrilha política da Costa da Lagoa, das bandidas vizinhas, Elisete, Vitória Fortes, que deveria estar presa já por falsa acusação de menor,
Dona Nailde Maria Marques, perigosíssima, perigosíssima, desequilibrada, psicopata, perigosíssima, devia estar presa para a segurança dos meus filhos. E a senhora Máximo, outra perigosa, bem psicopata e perigosa, que deveria estar presa. As 4 que foram na Record deveriam estar presas se esse poder judiciário fosse sério, contundente e tivesse intenção de resolver problemas. Mas como eu tenho denunciado no canal Magda Keber sobre abordagem, sobre tudo o que aconteceu no terrorismo aplicado para a família Arquitetos, aqui na nossa casa, não é na rua, é na nossa casa, o espancamento da mãe de família, nós temos o suficiente para debater com esse Ministério Público, que não tem respeito por uma família, não tem respeito pela mãe de família, não tem respeito com nada e quer proteger uma bandida que provavelmente nem natural de Santa Catarina não é, mas mente que é, porque elas mentem, elas são da quadrilha da Ângela Min, elas são mentirosas. Elas são mentirosas, não são inocentes. E tem muita vagabunda aí, vagabunda política, esquentando as costas da quadrilha da Cidinha, da Costa da Lagoa. Mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com as crianças que sumiram das tribos com esse mesmo modus operandi e nunca mais ninguém deu conta de nada, porque são milhões de crianças que desaparecem do Brasil e ninguém mais fala nada. Ninguém mais fala nada. É assim que funciona. E eu sentei a lenha nessa mulher que disse que está tudo regularizado em Santa Catarina, está tudo sob controle. Você, lá da Polícia da Criança, que foi na televisão, no Instagram dizer isso, está regularizado o que vocês estão fazendo? Está regularizado o Cícero dizer para mim que agora não tem mais, agora é assim, porque a política é assim. Eu já falei para a juíza Mônica que não me interessa a política vigente, não me interessa o que é assim, porque diz que é assim agora. Eu não obedeço lei estúpida, não quero saber de politiqueiros baratos, malditos. Os filhos são meus, saíram de mim, nós estamos sob pressão e opressão dessa quadrilha maldita de vizinhas pagas pelo Estado totalitário para fazer arruaça, prejudicar muitas pessoas, porque não é a primeira vez que elas se adonam dessa fonte de água e fazem tudo isso, que a polícia ambiental não atua, que as outras polícias aí, todo mundo só quer pegar o seu salário, essa é a moda em Santa Catarina e isso tem que parar aqui na capital. Eu já disse do que eu sou a favor, de que polícia que eu sou a favor, mas não é para vir estourar o meu portão, é para estourar a porta das bandidas, das legítimas bandidas. Porque quem persegue uma família há 5 anos é bandida de marca maior, usando fofocas, stalking, grupos, sobre a premissa de estar ajudando. Existe todo um processo psicopático ali. Aí a família até acredita que estão ajudando, até que vê que o caldo engrossa, e daí começa a ficar diferente. E por que que o Nando e o José estão circulando bem livremente aqui, se eles eram da quadrilha dos encapuzados? O Yuri, o Bernardo, o que foi balear, todo mundo está circulando normalmente. Que tipo de polícia nós temos em Santa Catarina? Ontem eu recebi uma informação que estavam recebendo visita do Exército, que ia ter uma boa medida, uma palestra sobre como lidar com violência da mulher. Mais violência que eu ficar toda arrebentada, chutada aqui na trilha, inauguração da trilha que linda que fizeram para nós, foi eu ser chutada em via pública pelo Célio. E ele foi apoiado por todas essas da quadrilha feminista. Elas não apoiaram a mulher que foi espancada. Veja bem o despautério da coisa, a que desnível que estamos. E o que a promotoria pública está fazendo?
comprando ideia furada dos delinquentes, em vez de fazer as coisas que são necessárias, como prender o Célio, mandar essas vagabundas aí organizar o que elas picaram, dar uma medida protetiva para a família, exigir que eles se afastem das crianças, parem de filmar, parem de perseguir. Elas não são os pais, as crianças, para fazer isso. Isso é opressão, é pressão psicológica. Nós que não cedemos a isso, porque nós sabemos aonde eles querem chegar. O objetivo é expulsar nós do lugar. Quem é que tem esse direito? Em Santa Catarina. Eu não estou invadindo casa de ninguém. Eu estou na minha casa. Estou sendo chutada na trilha que eu iniciei o procedimento para que ela chegasse até aqui. E de quem nós estamos falando? Estamos falando de um promotor que, como muitos outros lá de cima do Nordeste, fizeram esses procedimentos que acabou muito mal para as criancinhas. Quem é que está protegendo criança? Claro que não é a promotoria pública. Eles estão fazendo conluio, quadrilha, para desviar a criança dos pais. Este é o português claro. Claro para a juíza, para os juízes, que ainda tem uma vaga, que ainda tem um pouco de respeito. Se com todo o material que eu já coloquei aí não é suficiente para pegar essa quadrilha de canalha, vocês podem fechar o Poder Judiciário de Santa Catarina, porque não tem mais solução. Abandona isso daí, esquece isso daí. É simples assim. Todos tenham um bom dia. Hoje, né? Porque é somente por hoje. A gente não pode ficar vivendo prolongado, como diz meu amigo. Eu não vivo mais prolongado, Meg. Eu vivo hoje, planejo por hoje, acordo bem amanhã. Exatamente, amigo. Pensamos na espirulina de hoje, sábado, 31 de agosto. Daqui a pouco eu vou ter meu encontro com a medicina integrativa. Espirulina. Firmes e fortes. 31 de agosto. Uma justiça muerta, uma polícia muerta, que não consegue resolver os reais problemas de uma população, não deve existir. Não deve existir. Para sistema totalitário, opressor e perseguidor, nós não precisamos das instituições e nós não vamos obedecê-las. E da minha instituição aqui, ó, quem entende sou eu. Não é o promotor de justiça, não é a conselheira, essa vagabunda que nem coragem de vir aqui não tem, não é vagabundo promotor. Vagabundo, 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 porque se ele ao menos se desse o respeito ao que ele estudou, ele não estava no meio dessa quadrilha fazendo essa vagabundagem, sabe? Ele teria um pouco de respeito consigo mesmo, com a pessoa dele, de não se envolver numa quadrilha dessa que já fez tanto mal para tantas crianças e que a notícia correu pelo Brasil todo, de diversas maneiras. Porque a televisão brasileira, ela só mostra a vagabunda do calibre da Nailde e das comparsas dela. A TV brasileira, ela não mostra a realidade do país, ela não mostra o que esses conselhos tutelares fazem, eles não mostram as pessoas que essa quadrilha está infiltrando nas escolas. O Ministério Público de Joinville me mandou alguma coisa ontem na minha página, que foi condenado a 200 anos, o cara que invadiu a escola lá. Eu acredito que este cara devia ser liquidado, até para não ter despesa para o Estado, porque invadiu a escola. É o mesmo procedimento. Se ele invadiu e matou, ele é um caso de psicopatia gênio 3. A mulher que invadiu a escola do Serginho aqui na costa, a Elisete Maria Marques, chefe de quadrilha, uma professora vulgarzinha pra caramba,
ela invade, leva eles para ai, adotar uma árvore, dali é que tudo evolui. No meio de uma mata dessa, ninguém precisa tirar a criança de escola para ir adotar a árvore no ponto 8, sem levar professora nenhuma, botando pressão na própria diretora que não mandava nada. É assim que funciona a quadrilha deles, igual a promotoria está fazendo agora. É assim que funciona esta quadrilha maldita, que deve ser combatida com veemência e que se levantem as pessoas que tenham força, fé, voz e vez, a hora da vez, e não deixem isso acontecer. Ou vocês acham que eu vou deixar uma mulherzinha dessa, vulgarzinha pra caramba, brilhando, o capacho dela desfilando aqui, ó, na frente de casa, que as minhas crianças têm que ficar oprimidas, enquanto que eles estão pagando que eles vão tirar as crianças desses pais, porque eles são maravilhosos, eles são o namastê. Meu Deus, violência foi a irmã dela invadir minha casa e levar uma ripada, imagina. Eu ser chutada ali não era violência, só a irmã dela, né, que entrou aqui dentro de casa, invadiu aqui. O Mateuzinho ficou com risco na testa, porque ela estava fora da bola, porque ela vai lá, né, cheira o carreirinho e vem para dentro da minha casa. E aí, para a justiça, tá certo. O cara que veio armado aqui, o de menor, principalmente para o Conselho Tutelar, o de menor que veio aqui armado, arrancar portão, a vagabunda que entrou aqui louca, louca, isso tudo tá certo. Errado é os pais de ficar na sua própria casa. Seus canalhas, seus petralha, seus malditos da lei, seus vagabundos. Vocês estão errado e ponto final. Não interessa o que escrevo nos coluchos dos papel sujo. Não interessa, a gente rasga e faz vocês começar tudo outra vez e direito. Não adianta desligar o botão da audiência e mandar condena. Não adianta nada disso, não adianta invadir o nosso sistema, tentar apagar as provas, apagar os vídeos que eu filmei oficial de justiça falso aquele dia. Não adianta fazer isso, seus canalha. Não adianta. Nós estamos ligados em cada um dos pontos e o que vocês estão orquestrando, inclusive usando o sistema, usando as inteligências, usando as coisas, mas isso nunca vai superar a inteligência humana e o potencial que nós temos de enfrentá-los no cara a cara, no cara crachá. Por isso que eu não gosto dessa papelada suja, eu gosto disso daqui, ó, porque aqui vocês não passam. Um bom sábado para todo mundo.